Eu queria que todos aplaudissem aí o ministro, chamar ele aqui para dar umas palavras para a gente. Ministro, muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar a todos na pessoa do Tomás Fux, que está aqui, e de sua equipe, organizador deste evento, e do parente, um querido amigo que respeito profissionalmente e pessoalmente há muitos anos. Quero agradecer o convite que me foi feito. Meu nome é Mauro Luiz Campbell Marques, eu tenho cerca de 1,86 m de altura, sou moreno, estou num terno grafite, gravata verde e tenho cabelos grisalhos. Sou ministro do Superior Tribunal de Justiça há 16 anos, atuando na seção de Direito Público, a melhor delas, e na segunda turma, também a melhor delas, do STJ, lá. Dirijo até setembro a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e lá, este tema que nós vamos cuidar aqui, de conversar com os senhores e falar um pouco, é um tema muito candente para a escola. Ainda há pouco conversarmos lá fora e eu dei a compreensão que tenho e a necessidade da magistratura nacional de estar alinhada com o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Tenho um pouco de vício de origem, a minha mulher é doutora em TI, a Lúcia, e meu filho também, e meu genro também. E eles dizem que eu sou um micreiro em matéria de tecnologia, mas procuro ser uma pessoa muito atualizada nessa área também, tendo em conta, sobretudo, a avassaladora carga de trabalho e a avassaladora judicialização que ainda persiste no Brasil. E isso é fruto da confiabilidade, da fidúcia que a população tem, é um dos fatores, com o Poder Judiciário, mas também um defeito orgânico do próprio Judiciário em não conseguir transmitir à sua clientela, à população, a necessidade de que deixem o Judiciário para decidir aquilo que efetivamente ele precisa se miscuir e decidir. Ou seja, sejamos nós, juízes, a última rácio para nos pronunciar quando for necessário, sobre algum conflito. Isso, por si só, dá uma ideia do que eu imagino para o Judiciário já desde ontem, e não para o Judiciário do futuro. Quer dizer que tudo aquilo que nós produzirmos e produzimos em matéria de doutrina e jurisprudência e que geram os bancos e os algoritmos para que nós possamos produzir as nossas decisões, antes de mais nada, hoje, na atualidade, basta qualquer um digitar uma plataforma dessa, pequenos dados, e nós vamos ter a produção imediata de um conteúdo de rigor técnico bem sólido. E não pode o Judiciário, do outro lado do cancelo, ficar à mercê de curiosidade. Eu defendo que a matriz julgadora do Judiciário Nacional, no campo da tecnologia da informação e da IA, não pode ser distinta a essa matriz daquela que nós aplicamos no direito regulatório, fazendo valer necessariamente as normas regulatórias, mas sempre com a finalidade de expandir
a utilização do produto, regulando e expandindo. Daí porque os avanços que eu saúdo aqui, o Molon, em nome da classe política toda aqui presente, e agradeço pela compreensão e pela alegria de vê-lo aqui na plateia, Molon. O que o Congresso Nacional já está encetando, mercê do auxílio inestimável da Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Cueva, entregada pela doutora Laura Mendes, dentre outros renomados profissionais da área, já nos dão conta de que essa regulação necessária virá, penso eu, um pouco a destempos. Já deveria isso ter sido melhor regulamentado. Nós já teríamos um grau de pacificação e utilização das plataformas em favor do judiciário muito mais avançado do que temos hoje. Ainda há pouco eu também comentava de que é uma visão errônea e equivocada imaginar que somente o juiz mais idoso, da minha geração de 60 anos, por exemplo, à frente, que não tem a intenção de se adaptar ou de se adequar às tecnologias, em detrimento, se comparado à pleiade de juízes, de jovens juízes. Não. Na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado, na Infam, toda vez que um juiz ele é selecionado em concurso e nomeado, ele necessariamente tem de vir para cá, para a Infam, para fazer um curso de formação. E na nossa gestão, ao cabo desses últimos 2 anos, a primeira aula, que eu sempre falo, a primeira conversa que ele tem é comigo, diretor-geral da escola, em que eu procuro passar um pouco da minha experiência. Como servidor público que sou, pelos anos que passei, quase 22 anos que passei atuando no Ministério Público do Estado do Amazonas, de onde eu sou da região amazônica, e também nesses últimos 16, quase 17 anos, eu atuo na magistratura brasileira no Tribunal Superior. E você nota a dificuldade, já com jovens juízes, dessa interação. E eu começo instigando-os para perguntar como é que eles já foram aprovados no concurso, já que, para serem aprovados, todos eles, com certeza, fizeram uso das plataformas e lá buscaram conteúdos para aprimorarem o conhecimento deles e serem aprovados no concurso. E que eles não cometessem a sandice de deixar isso de lado agora, porque eram juízes. E aí não poderiam mais se sentir influenciados como foram influenciados pelo conhecimento que adquiriram nessas plataformas. Essa mensagem que nós batemos e rebatemos na Infam durante todo o curso de formação, exatamente para que nós tenhamos uma universalização no judiciário e, consequentemente, a quebra do preconceito ao novo. Se é que alguém aqui pode imaginar que o juiz tenha preconceito. Se a cadeira me der bom dia, eu dou bom dia à cadeira. Eu sou juiz. A gente é um pouco diferente, tem que ser diferente. Nós convivemos naturalmente com algo que vocês aqui naturalmente não convivem, que é com a angústia, por uma razão muito lógica no que eu vou falar. Tudo o que um juiz produz de decisão judicial, o banco de dados dele é feito por pessoas e instituições e ele tem que elas têm um carimbo de fé pública. Mas aqui e acolá você profere uma decisão e aí no dia seguinte tem uma manchete de jornal dizendo erro judiciário. O condenado foi este, mas o criminoso é aquele. Assim apurou o jornalista fulano de tal que houve um erro judiciário. Então, não é como imaginam alguns, uma parcela razoável imagina isso, uma vida tão tranquila, a vida do juiz. Eu posso afirmar que é uma vida muito prazerosa de você poder produzir conciliação.
de você produzir pacificação. E eu acho que este é o caminho que deve nortear a utilização das tecnologias de toda a ordem. Já houve um avanço extraordinário em vários tribunais. Nós temos aí já programas e sistemas no Supremo, no STJ, no TST, em vários outros tribunais ordinários. Nós temos sistemas de tecnologia que já auxiliam bastante a magistratura. Mas nós precisamos agregar um nível de qualificação maior no membro do judiciário, no juiz, na juíza brasileiros, porque será muito mais fácil e o percurso do processo será cada vez bem mais curto, se o nível de credibilidade gerado pela plataforma autorizar a redação de despachos ordinatórios comuns. O que outrora, na Faculdade de Direito, se falava de despacho ao. E um juiz tinha que dizer ao fulano, ao advogado, à Defensoria Pública, ao Ministério Público. Convenhamos, isto não é o judiciário que se imagina ter para a cidadania nacional. Não é isto que se quer. E tenho a convicção, não é isso que a maioria de nós, juízes, queremos para os destinatários. Mas é fato que o déficit de conhecimento técnico no âmbito do que os senhores e senhoras empresários do ramo aqui produzem, o nosso déficit ainda é muito elevado nisso, a gerar um percentual razoável de preconceito à utilização disso. Daí um papel, e vou passar a colaborar a partir de 3 de setembro no Conselho Nacional de Justiça, que já editou várias resoluções, e ultimamente a mais atual, em que nós vamos aprimorar essa regulamentação sem deixar peias nisso, porque do ramo da tecnologia aprimorar-se cada vez mais. E há um delay muito grande diante ainda da máquina pesada do judiciário nacional e, sobretudo, de uma inversão de valores administrativos no judiciário que precisa ser corrigida. Vou explicar melhor. Um juiz, em média, no Brasil, um juiz em primeiro grau, em média, ele conta com de 3 a 6 servidores que o apoiam em uma vara. Este juiz é que vai receber a petição das senhoras e senhores de qualquer demanda, vai instruir isso, abrir prazo para a produção de provas e, ao fim e ao cabo, vai ter que estudar e pesquisar tudo o que ele instruiu e produzir uma decisão chamada sentença. Pois bem, no Tribunal de Justiça respectivo, esse número sobe para, em média, 8 a 10 servidores por gabinete de desembargador. Do mesmo modo, o trabalho de um desembargador não será pegar a sentença exclusivamente produzida pelo juiz de primeiro grau e verificar se ela deve ser reformada ou não, em uma apelação, por exemplo. Não. Ele terá que necessariamente ir às provas e fatos para verificar se aquela instrução produzida
pelo juiz e que redundou numa sentença, precisa de alguma forma ser corrigida. Se faltou alguma prova, algum dado, para que ele, desembargador, num colegiado de no mínimo 3 desembargadores, possa relatar o que ele leu e aí produzir aquilo que é chamado de acórdão, que é a sentença de um tribunal. No STJ, o recurso mais corriqueiro e que representa quase a imensa maioria, quase unanimidade do que chega no STJ, é um recurso especial. E o RESP, o recurso especial, no recurso especial, o que é que eu preciso ler das 5.000, 6.000, 10.000 folhas do processo? Exclusivamente o acórdão. Só o acórdão. Produzido pelo Tribunal de origem, pelo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Estadual. Eu tenho 29 pessoas que me auxiliam nesse trabalho. Essa inversão de apoio é que fará com que a atuação da inteligência artificial force a inversão administrativa. Porque no STJ nós já temos o apoio da IA naturalmente. Estão aqui, Justiniano está aqui, alguns outros advogados que atuam lá, para o horror dos advogados. Não é isso, Justiniano? E alguns reclamam muito disso. Porque, afinal de contas, o que se quer, o que a lei pede, é que necessariamente um órgão julgador se reúna e julgue os seus processos. E aí criou-se no imaginário de alguns que nós seríamos seres de outro mundo, porque eu não tenho a menor veleidade de achar que eu acertei ou acertaria 1.700 vezes por mês, julgando 1.700 processos por mês. Não. E em um recurso em que às vezes discute-se somas extraordinariamente elevadas, ou temas de direito muito complexos, na mesma pauta, não raramente, os senhores vão se deparar, e hoje, graças ao YouTube, todos podem assistir às sessões, e vão se deparar com, por exemplo, 2 HCs de 2 chimpanzés. É isso mesmo. A segunda turma do STJ se reuniu para conhecer e julgar 2 habeas corpus de 2 chimpanzés. E isso virou até entrou até para um anedotário do STJ. Eu tinha menos de 60 dias de corte e muito nervoso, como sempre, o trabalho que estava desenvolvendo lá. E eu disse à minha colega Diana Calmon, eu disse: mulher, olha, o item tal de Meira era relator. E corretamente o ministro Meira não conhecia do HC, com todo respeito ao direito animal. Mas esse é um tema que deve se esgotar na instância administrativa. E eu vou contar o fato gerado desse HC. E eu disse: olha, nesse processo de Meira, ninguém nem destaca, porque a minha preocupação é institucional, ou seja, que os cidadãos e cidadãs que estavam lá assistindo nem tomassem conhecimento que o tribunal, um superior tribunal, iria se reunir para julgar um negócio daquele. E ela disse: não, isso não vai ficar assim. Com certeza o ministro Herman vai debater isso para querer conhecer o habeas corpus. E o ministro Herman não debateu, ele apenas destacou o processo e pediu vista dos autos, mas começou a fazer uma peroração pelo conhecimento, antes mesmo de trazer o voto vista dele. E eu disse: ministro, vamos interromper, porque você já pediu vista, temos outros 400 processos para julgar nessa tarde,
E já pediu vista, vamos apregoar, presidente Meira, o próximo recurso a julgamento. E o ministro Herman disse, ministro Campbell, com todo respeito, é que Vossa Excelência desconhece a importância desse feito. Os chimpanzés possuem 99,63% dos nossos genes. Eu disse, dos nossos não, pode ter dos de Vossa Excelência, mas dos meus, essas macacas não têm nada disso. Nenhuma delas julga um recurso especial. Vamos em frente com isso na pauta, para desanuviar a sessão, enfim, terminamos as gargalhadas, mas é um sorriso amargo. Que na mesma sessão tínhamos processos da maior importância. E que, repito, mais que fazer uso das ferramentas de IA no judiciário, necessariamente o Estado brasileiro, União, Estados, Distrito Federal e municípios, precisa ter isso aplicado administrativamente. Terá, sem dúvida alguma, um dique extraordinário de contenção à judicialização. E um outro fator que eu toco com muita ênfase aqui, as senhoras e senhores, é que o Código de Processo Civil, o que já era para nós, para a nossa geração, algo muito tranquilo de admitir, aceitar e cumprir, que é respeitar precedentes, fez o Código de Processo Civil isso, cláusula legal, cobrando do juiz respeito a precedentes. É um outro ponto da aula que eu dou aos juízes recém-ingressos, para cobrar-lhes que não produzam ilusões propositadamente. Porque de quando em vez, eu repito, nós erramos. E neste erro, quem sabe, nós podemos produzir algo de ilusório a alguma das partes. Mas quando um juiz, ciente da jurisprudência ou a matéria, não tão raro a matéria está simulada. A súmula não vincula a jurisdição, ela vincula o tribunal respectivo. E, por via de consequência, ela atinge a jurisdição. Mas no momento, então, que o juiz, ao produzir sua decisão, se depara com o molde jurisprudencial, a matriz jurisprudencial gerada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ele tem o dever legal de obedecer. Ele não pode tergiversar com isso. Sob pena de produzir ilusões que hoje, olhe lá, por conta da utilização das tecnologias e de IA, aquilo que outrora o advogado da parte fazia chegar ao Tribunal Superior na convicção de que iria para as calendas e seria julgado 30, 40 anos depois, e menos de 6 meses tem uma decisão, cassando a decisão judicial que gerou a ilusão, e aí vem a tragédia a reboque, não é? Fazendo com que a parte tenha que, não raramente, devolver o que ilegalmente recebeu, e note, por um decreto judicial, por força de um decreto judicial. Temos fatos sobre esse ponto. Em 2015, 2016, até meados de 2017, eu fui corregedor-geral da Justiça Federal, e este cargo, dentre as atribuições deste cargo, está de presidir a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, a TNU, os Juizados Especiais Federais, cuja a pleiade de destinatários da jurisdição lá são pobres desvalidos segurados do INSS. A imensa maioria dos processos tem essa chancela. E quando eu assumi a presidência da TNU, nós tínhamos 38 mil processos só no meu escaninho para julgar. 38 mil recursos na TNU.
eu tive de fazer valer a minha assessoria lá, dentro dos 29, recrutei um grupo de colegas assessores para irem para a TNU comigo e fazer o que é o trabalho de gestão de gabinete mais corriqueiro, que é a triagem processual. E alcançamos um índice superior a 90% de decisões, dando conta de que aquele recurso não podia ter chegado à TNU, porque feria súmula do Supremo Tribunal Federal e do STJ. E extinguimos todos os feitos. Mas, naquele momento, ainda estava a se arrastar, com dificuldades muito grandes. As senhoras e senhores advogados que estão aqui bem sabem do que eu estou falando, a dificuldade que se tinha lá em 2015 com o PJE, que foi um sistema que nasceu, salvo equívoco, com uma empresa de Sergipe e que posteriormente foi adquirido, contratado pelo Tribunal da Quinta Região, começou a sofrer adaptações, mas era como se consertar um 747 em pleno voo. E, muitas das vezes, a máquina ela vai ser doutrinada por um ser humano, de preferência do ramo. Não era isso que acontecia com o PJE lá atrás. Hoje, ele já está, desculpe o termo, mas é muito normal, rodando em condições melhores. Mas o primeiro ato meu como corregedor nacional, eu tive de pedir auxílio à minha mulher, a Lúcia, e pedi para ela ir lá no sistema. Por quê? Porque eu tinha mais de 1.000 decisões para avaliar e assinar e não conseguia. O PJE não permitia que eu tivesse essa celeridade. E a Lúcia foi olhar o sistema todo, na TI lá, e anotou num borrão as falhas que ela entendeu que existiam no sistema. Disse, olha, enquanto isso aqui não for resolvido, não tem como resolver isso aí. E nós tínhamos um outro sistema, e temos um outro sistema, que já contemporaneamente àquele, em 2015, que é o EPROC, da 4ª Região, gerado dentro do Tribunal da 4ª Região e lá mantido, já rodava com muita tranquilidade. E a primeira providência que tomei foi baixar um provimento e, nos considerando, elenquei as falhas do PJE e trouxe o EPROC. E isso fez com que, quando nós passamos a gestão da TNU para o ministro Raul Araújo, ele tinha a distribuição do mês, que eu não tinha podido julgar, cerca de 300 processos no máximo. E a organicidade e a dinâmica, a rotina administrativa da TNU mudou por completo por força de uma plataforma que eu coloquei, trouxe para lá gratuitamente. Isso é ainda uma rotina no Judiciário Nacional. Como é que nós conseguiremos dar um avanço necessário e ordinário para que fique uma coisa realmente ordinária, tranquila no Judiciário? Primeiro, com o trabalho que nós já desenvolvemos na Escola Nacional, que, em conversa com o Tomás, disse que será uma honra, não na minha gestão, não conseguirei mais, porque estou há 3 semanas de deixar a diretoria, mas serei sucedido por um grande juiz, um excepcional gestor, e é Benito Gonçalves, que com certeza já me disse dará continuidade a todos os projetos que foram setados nesses 2 anos, especialmente nesta área de tecnologia da informação, para que a gente faça um trabalho já desde a base do judiciário, não só do juiz de formação,
mas eu repito, a escola é de formação e aperfeiçoamento. Então, nós temos cursos corriqueiros de aprimoramento e de aperfeiçoamento, portanto, dos juízes e juízas brasileiros, que possibilitará que eventos como este aqui, em que renomados profissionais e empresas do ramo possam dialogar diretamente com o juiz, para que temas como criptomoeda, dentre outros, não sejam objeto de uma delegação absoluta do juiz à sua assessoria e ele ficar como locutor de algo que ele não sabe o conteúdo. Nós juízes não podemos, de forma alguma, agir dessa maneira. Esse é o fato. Então, em síntese, penso que a regulamentação que está sendo levada a cabo no Congresso, o projeto é alvissareiro, com certeza. O processo legislativo, quem sabe, pode aprimorar ainda muito mais o que se já produziu lá. Por parte do Judiciário, e especialmente, eu vou tomar de assalto um pouco a gestão do ministro Luiz Felipe Salomão, o atual Corregedor Nacional de Justiça, mas da mesma forma como eu ajo desde maio com o Benedito, em que ele já é cogestor da Infam comigo, eu já sou cogestor da Corregedoria, já que Salomão já abriu as portas da Corregedoria, a minha equipe já está lá com a dele e eu com ele, interagindo para que não haja solução de continuidade e não haja aquela expressão de que, calma, eu estou tomando o pé. Não. Nós não podemos, no Judiciário e especialmente no CNJ, num cargo que eu vou exercer dessa natureza, não pode haver esse delay. Então, lá no CNJ também, nós vamos trabalhar com esse tema e, dirigindo-me diretamente às senhoras e senhores advogados, a primeira conversa que eu tive com os conselheiros e com o presidente do CNJ foi exatamente sobre plenário virtual. O Superior Tribunal de Justiça, lamentavelmente, ainda tem um débito a saldar com a cidadania, não é com a advocacia, mas com a cidadania brasileira, já que o nosso plenário virtual ele carece de transparência absoluta. Há um retardo para os que não têm conhecimento. Quando veio um pouco antes da pandemia, em 2018, o STJ, que não tinha isso, embora vários tribunais já tivessem, implantou o seu plenário virtual, a sua primeira versão de plenário virtual. E com que intenção? É que dentro dessa pletora de recursos, eu vou dar números aqui e podem me chamar de mentiroso, depois vão ao site e vão ver que eu estou falando algo muito próximo da realidade. Mas no ano passado, o STJ recebeu cerca de 482 mil processos e julgou 525 mil processos, se eu não me engano. São esses os números do tribunal que eu atuo. Então, obviamente, um simples cálculo quanto ao horário vai verificar que isso é produzido com uma linha de montagem de uma indústria de decisões. Não pode ser diferente. Então, aqueles feitos, aqueles processos em que a matéria já é corriqueira, a jurisprudência já está assentada e pacificada na corte, pode o relator do processo decidir unipessoalmente. Só ele baixa uma decisão, contra essa decisão há um recurso da parte que não foi favorecida pela decisão, e este recurso, repito, de temas já vencidos. Eu vou analisar esse recurso para verificar se, em relação àquele processo, há algum distinguishing, algum detalhe
que passou desapercebido e que me obrigue a revisar aquela decisão primária que dei. Sendo negativa a resposta, o entendimento meu, eu colocaria isso no plenário virtual. Foi para isso que foi feito o plenário virtual. Eu comecei falando a vocês aqui da Dona Angústia, companhia nossa, perene na magistratura. Do que a gente produz em cima de uma matéria-prima que não foi gerada pelo meu gabinete. Então, eu não posso ser incoerente e, portanto, eu presidi a segunda turma quando veio o plenário virtual e eu não permiti que a segunda turma fizesse uso do plenário virtual enquanto eu fui presidente. Era uma situação desumana, eu reconheço. As sessões eram muito mais pesadas do que ainda são. Imaginem, as senhoras e senhores, de ter de 300 a 500 processos numa tarde de julgamento com 5 juízes, com 5 ministros. Era isso que se fazia. Então, aquilo que deveria ser levado para o plenário virtual estava lá, assentado, não havia nem debate, e julgava-se em lista. Era assim. Então, desses 400 processos, 30 restavam para debate entre nós 5 juízes. Mas, em relação a essa quantidade imensa que foi em lista, não raramente um doutor advogado, corretamente, botava a capa, vinha à tribuna e dizia: Excelência, pela ordem. Por não. O recurso número tal, porque eu patrocino, Vossa Excelência poderia ler a ementa do julgado? E aí eu li a ementa e ele disse: não, Excelência, o recurso não trata disso. Não trata disso? Eu disse: não. Observe, ele trata disso, disso, disso e disso. Não raras vezes, com razão, o advogado, eu dizia: olha, desconsiderem o voto, está no sistema, eu estou provendo o recurso especial diante dessa informação, porque eu já chequei aqui no computador, tem razão, Sua Excelência, eu já abri os autos eletronicamente, houve um erro, eu não me equivoco, eu erro. Houve um erro e eu estou mudando de posição no julgamento. Normalmente era unânime. O plenário virtual tem que refletir isto. Ele tem que dar a possibilidade à parte e ao julgador de ter essa interação, ainda que eletronicamente. O do STJ ainda não alcançamos isso. Vamos alcançar, com certeza, ainda neste final de mês. Eu presido a Comissão de Regimento Interno e nós estamos discutindo muito a feitura de um novo plenário virtual, com todas as galas legais e constitucionais, para que haja uma transparência absoluta dos votos de imediato. No plenário virtual do STJ, as partes não têm acesso ao voto do relator. Eu brinco que até o conclave que elege o Papa é mais transparente, porque lá o protodiácono vai para a janela e fala quem ganhou. E no nosso plenário virtual, não. O advogado tem que aguardar a publicação da certidão do processo dele para saber qual foi o resultado no plenário virtual. Este é um tema em que eu vou me debruçar no CNJ para que haja uma uniformização e regulamentação para todo o país. É uma necessidade isso. Os advogados que atuam em São Paulo, lembra que São Paulo começou com isso, lá, nos agravos, se eu não me engano, e houve uma celeuma terrível, exatamente pela falta de transparência no julgado. Ou seja, o juiz não pode ter alergia a processo. É a matéria-prima de julgamento dele.
Então, com tudo o que é produzido pelas empresas de tecnologia da informação e em matéria de IA, confesso aos senhores que é um pouco constrangedor para mim estar falando isso aqui dessa tribuna, do que se passa hoje numa corte como o Superior Tribunal de Justiça e que não destoa de muitos tribunais pelo Brasil afora. Porque é uma falsa ideia que se gera quando se faz isso, sobretudo no tribunal ordinário. Porque é dizer que o tribunal está julgando as apelações e os agravos como se recurso especial fosse. E aí quem vai prestar jurisdição na medida em que um tribunal superior não pode ler fatos e provas? Se ele só vai ler aquelas folhas do acórdão. Quem vai produzir esse julgamento, essa decisão? Nós já tivemos situações no âmbito de atuação das senhoras e senhores empresários do ramo, em que, com certeza, sofremos críticas corretas. Porque muitas das vezes nos aventuramos em nos pronunciar, eu estou falando institucionalmente, não pessoalmente, sobre tema tão refinado e que a consequência natural disso, em matéria tributária, por exemplo, que é um grande manancial de julgamentos nossos na primeira sessão, correlata a inteligência artificial e a tecnologia da informação. Então, não há, eu asseguro às senhoras e senhores que não há, por parte do Judiciário Nacional, em sua imensa maioria, e, sobretudo, dos órgãos dirigentes do Judiciário Nacional, não há nenhum dique de contenção à utilização de IA no Judiciário Nacional. Ao contrário, nós temos que fazer uso das mesmas plataformas que são utilizadas já hoje, naturalmente, pelos advogados das partes, para produzir as nossas decisões. Eu brincava com o Tomás e, quem sabe, a gente não encontre, na mesma tese onde o doutor advogado recolheu alguns parágrafos para fundamentar a tese que defende, a contratese, a antítese gerada na própria tese lá, que foi buscada para fortalecer e fundamentar o pedido lançado ao Judiciário. Eu quero, com isso, parente, vou deixar aqui para registro algo que produzi e, quem sabe, gerar algum algoritmo aqui para as senhoras e senhores, mas dizer que, ainda na Infam, mas sobretudo no STJ, na jurisdição no STJ, e agora passa a se restringir à Corte Especial do STJ. Eu me afasto da turma e da sessão. E, sobretudo, na atuação administrativa que vou exercer no Conselho Nacional de Justiça, estamos lá de portas abertas e ansiosos para firmar parcerias com as senhoras e senhores e fazer com que a magistratura nacional fique cada vez mais rigorosamente técnica, isenta, imparcial. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.